Branca de Neve, esse filme é tão ruim ou dá pra assistir? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, então dá um like. Então bora pro vídeo. Inspirado no conto clássico dos irmãos Greens, Branca de Neve ganha uma nova adaptação live action da Disney. A história acompanha a jovem princesa cuja beleza desperta inveja da rival determinada a eliminá-la. A vilã ordena a sua morte, mas a princesa consegue escapar e se refugiar na floresta. Lá encontra uma cabana onde vivem os 7 anões, amigáveis que acolhem e se tornam seus aliados. No entanto, o perigo ainda ronda, pois a vilã tem um plano cruel para eliminá-la de vez com a maçã envenenada. Não é de hoje que temos bastante live action da Disney. Alguns são interessantes, só que alguns deixam a desejar. Só que eu entendo o lado da Disney de continuar fazendo live action, primeiramente porque descobriram que fazer isso dá uma boa bilheteria, então eles vão continuar. Se não desse uma boa bilheteria, eles parariam. Porém, também isso é interessante porque vai atrair público que não conhecia a animação e vai conhecer a parte do live action. Isso é um ponto interessante. Já tivemos alguns live action da Disney que são bem interessantes. Um exemplo disso é o Aladdin. A gente está ciente que, como tem uma duração maior, vai ter algumas adições de alguns personagens, alguns desenvolvimentos de algumas tramas. É interessante quando é bem feito. Acontece que quando a gente pega a Branca de Neve, o que poderia ser interessante de a gente ter algumas informações, sendo que na animação a duração é menor, tem menos personagens, menos envolvimento durante a sua duração, então, obviamente, a gente poderia esperar algumas coisas interessantes, mas acabou que o filme é entedioso, chato. O filme já tem esse ar de amargo por conta de refilmagens, por conta dessa polêmica dos anões e etc. Acontece que inicialmente, a Branca de Neve não ia ser nada próximo do que a gente tem na animação, o que a gente tem nesse filme, desse live action. Então, se essa versão que a gente tem no cinema não é tão interessante, não agradou tantas pessoas, incluindo a mim, provavelmente a primeira versão seria muito mais desastroso, muitas pessoas iam odiar, porque ia fugir muito da visão do que a gente tem da Branca de Neve. Então, ainda bem que eles refilmaram, que às vezes a refilmagem às vezes é bem-vinda. Mas assim, você tem muita adição de músicas. Tudo bem, eu sei que é um filme musical, mas tem muitos momentos, sabe? Às vezes tem um diálogos musical, passa alguns momentos bem rápido, tem outro musical, então se torna saturado. Se tivesse pouco, mas de uma forma interessante, já se tornaria interessante no decorrer da sua duração. Os personagens não têm carisma, você não se importa com ninguém, sabe? Se a história fosse um copiar e colar dos eventos que a gente tem na animação, já seria interessante. Eu entendo que o live action tende a ter algumas mudanças para você ter alguns envolvimentos, algumas explicações que possivelmente a animação não explicou. Uma das coisas que eu gostei bastante desse filme, para não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei bastante da sua fotografia. Quando mostra a Rainha Má no seu castelo, você vê que é uma fotografia muito mais escura, mais acinzentada. E quando você mostra a parte onde está a casa dos anões, o ambiente é muito mais claro, mais vivo e muito mais iluminado. Você vê essa diferença e é muito interessante. A Branca de Neve tinha um grande potencial para ser um excelente live action, porque você tem cenários bem parecidos com a animação. Dentro da Casa dos Anões, o espelho da Rainha Má, tem alguns pontos bem parecidos, mas a construção do filme é muito cansativo e muito chato, né? A sua execução e etc. Porém, eu vejo que o filme acabou se perdendo em alguns momentos. Também eu acho que o figurino, tanto da Rainha Má quanto da Branca de Neve, deixou a desejar. Principalmente da Branca de Neve, que parece que eles compraram no site X, que nem foram eles que fizeram. Mas só tem uma roupa específica da Rainha Má, que é bem igual, bem idêntico, que tem uma gola em branco e tudo mais, que esse daí sim que eu achei que ficou muito mais idêntico, muito mais parecido. Inicialmente seria atores anões que iam interpretar os anões lá da Branca de Neve, mas com umas tretas e tudo mais, a Disney optou para ser CGI. Quando lançou o primeiro trailer, eu não gostei, eu achei extremamente estranho, mas eu sempre penso que o filme, quando tiver tudo pronto, já estiver disponível nos cinemas, o CGI vai estar muito mais primoroso e etc. Quando eu vi o filme, eu gostei, eu achei estranho no início, mas depois eu me acostumei e tudo mais. Eu achei até mais interessante ser em CGI, porque ia ser um pouco mais próximo à animação do que se fosse humanos. Tudo bem que tem humanos em algumas partes do filme que eu não vou dar spoiler, só vou dizer que tem. Mas eu acho que até foi uma decisão até interessante
o CGI, né? As expressões foram interessantes, os olhares, até legal. Tudo bem que no trailer não foi legal, não foi tão interessante, mas quando você vê o filme, ao passar da duração do filme, você acaba se acostumando. Eu particularmente me acostumei, mas eu sei que certas pessoas vão achar estranhos que teve na minha sessão. Eu falei, nossa, que estranho. Rachel Zegler, que é a Branca de Neve, infelizmente sua atuação, ela é muito sem carisma, não é interessante, mas ao mesmo tempo, o momento que ela vai cantar tem excelentes performances musicais, mas é só isso, você não tem uma boa mescla entre atuação e momentos que ela vai cantar, né? Então, assim, o que adianta ela cantar bem, só que a atuação dela é muito fraca e muito sem tempero, vamos dizer assim. Em contrapartida, a Gal Gadot, ela não tem uma atuação fenomenal, mas dá pra ver que ela tenta se esforçar para ser uma vilã interessante, mas infelizmente é aquele tipo de filme que você vai sair da sessão que não vai ter uma boa lembrança das atuações, você não vai ter uma boa lembrança de nenhum momento interessante do filme, nem momentos bons, porque vai camuflar dos momentos ruins que são mais do que momentos bons. Uma das músicas mais conhecidas dos anões é aquela música Eu Vou, só que na versão animada, ela é curta, mas ao mesmo tempo ela é interessante. No live action, ela expandiu e perdeu a magia do que tinha na versão animada. Eu não sei se na versão dublada ela utilizou igual da animação clássica. Eu não sei, porque eu vi na versão legendada. Eu não sei se tem diferença nesse ponto, mas se tiver, bom, nesse ponto eu acho que no dublagem já ganha, porque essa música ela é extremamente icônica, que na legendada ela perdeu a magia. A direção do filme Branca de Neve é o Mark Webb, que talvez você deve conhecer esse diretor, que ele fez o primeiro e o segundo filme do espetacular Homem-Aranha. Olha, esse filme da Branca de Neve, sinceramente, é uma direção bem segura, nada grandiosa, com algumas mudanças de ângulos, nada tão diferenciado. É simples, mas que consegue entregar o que o filme tem que ser entregue, né? A sua direção é interessante, a sua fotografia é boa, mas infelizmente algumas coisas que pena que eu já falei para vocês. Uma das coisas que eu acho que a maquiagem da bruxa poderia ser mais assustadora, mas acaba sendo muito fraco. Então o filme tinha uma ideia tão interessante, mas foi tudo jogado no lixo, na minha opinião. Então umas partes interessantes, mas grande parte ele é mais ruim do que bom. A pior decisão que eu fiz é ter assistido a animação primeiro para que depois assistisse o live action. Por quê? Durante a duração do live action, fiquei pensando, pô, não foi dessa forma da animação. Então talvez se eu fosse assistir depois da animação, eu ia aproveitar muito mais. Mas de qualquer forma eu não gostei tanto, deixou a desejar e assim por diante. E uma coisa que eu gostei, que eu fiquei com medo, se os animais iam ficar interessantes no CGI, ia ficar naturais. E ficou muito interessante mesmo. E olha, o orçamento do filme custou 209 milhões de dólares. Olha, não é para menos, né? Tem muito CGI no espelho da Rainha Má, dos animais, dos anões. Então isso encarece no seu CGI, no seu orçamento, né? Então, espero que vocês curtiram a minha crítica do filme Branca de Neve. Antes de qualquer coisa, inscreva nesse canal, ative o sininho, então dá um like. Então, falou e fui!